CDB, CDI, Selic e IPCA. 4 termos que diariamente aparecem para a gente nas redes sociais, mas nunca de forma explicada para a gente saber o que é ao certo. Então, somente por assistir esse vídeo até o final, vocês saberão de uma vez por todas o que significa cada um desses termos e onde investir e quando investir em um ou em outro para ter um rendimento maior que o investidor comum. E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de investimentos profissional e hoje eu vou solucionar o seu problema com as siglas do mercado financeiro. E vamos começar por CDI. Você provavelmente já viu em algum lugar o termo CDI sendo atribuído a retornos em algum investimento. O investimento X paga 100% do CDI, já o Y paga 85% do CDI. Mas o que é o CDI e por que nós devemos sempre nos atentar em qual investimento estamos fazendo? Bom, basicamente o CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Parece complicado, mas não é. Ele é como se fosse um empréstimo entre os bancos, que ocorre de forma diária. Isso porque o Banco Central decretou que todas as instituições financeiras devem terminar o dia com um saldo positivo em seu caixa, ou seja, tendo dinheiro, a fim, claro, de garantir que o mercado financeiro não colapse. Só que às vezes acontece de um banco ter mais resgates financeiros do que entrada de caixa, ou seja, mais pessoas sacando dinheiro do que pessoas investindo no banco. E nesse momento, esse banco X, ele tem que emitir um CDI para que seja comprado pelo banco Y, um outro banco. Só que é lógico que os bancos não são tão amiguinhos assim um dos outros, não é mesmo? E para quem compra não sair no prejuízo, existe uma taxa cobrada de juros e essa taxa ela é calculada diariamente e é o que nós conhecemos como taxa DI ou simplesmente CDI. Mas como ela reflete os juros médios dessas operações realizadas entre os bancos, ela acaba influenciando o mercado financeiro como um todo. E esses juros realizados de forma diária são extremamente influenciados pela nossa taxa básica de juros, que nós chamamos de Selic. E é sobre ela que nós vamos conversar agora. A Selic também é uma taxa de juros, mas ela tem muito mais a ver com a gente do que os próprios bancos. Ela é definida pelo Banco Central e é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, por isso Selic. A taxa Selic, que é tão falada, ela acaba por ser tanto a taxa que o banco usa para cobrar juros de alguém em algum empréstimo, então é a taxa mínima que o banco vai usar, e tanto a taxa que a gente recebe quando a gente faz alguma aplicação financeira específica vinculada à Selic. E quando a gente faz alguma aplicação financeira que tem uma taxa como referência baseada na Selic, normalmente essa aplicação financeira está ligada ao Tesouro Selic. Ou seja, quem emite esse título de investimento é o Tesouro Nacional, por isso Tesouro Selic, que é a nossa nação, o nosso Brasil, o nosso governo, o nosso estado e por aí vai. Então, quando você investe no Tesouro Selic, que é uma das aplicações mais seguras para você fazer hoje em renda fixa, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E ele pode utilizar esse dinheiro para basicamente investir na economia, fazendo a economia girar, para conter a inflação ou até para fazer algum pagamento de dívida que o país tenha. O quanto você vai receber ao emprestar dinheiro para o Brasil é baseado, claro, na taxa Selic. E se até você conseguiu entender tudo que eu falei até agora, se inscreve no canal porque a gente vai voltar com potência máxima na produção de vídeos para que você consiga compreender o que está acontecendo com os seus investimentos e, de uma vez por todas, onde investir o seu dinheiro para fazer os melhores investimentos possíveis. Agora que você sabe o que é a Selic, existe um índice que é muito atrelado a ela, que é o IPCA. Você provavelmente já ouviu falar e ele é basicamente a inflação. Que monstro a inflação, hein? Só que ele é a inflação do consumo. Então a comida fica mais cara, o transporte fica mais caro, a sua Netflix talvez fique mais cara. A média de tudo que a gente consome acaba aumentando ou diminuindo e isso você consegue ver por meio do IPCA. Além de alimentos, ele inclui saúde, beleza, despesas pessoais, educação, entre outros itens essenciais para o brasileiro sobreviver. Só que às vezes esse índice acaba subindo muito e é quando a gente ouve falar
que a inflação está em alta. E é por isso que o Banco Central aumenta a taxa Selic, para tentar conter essa inflação. Uma taxa Selic mais alta encarece o crédito, e com o crédito mais caro, as pessoas tendem a ter menos dinheiro para poder consumir. Então, com o consumo caindo, a tendência do preço de todos os itens que são comprados é, claro, que caia também. Isso vai fazer com que a gente freie esse aumento da inflação, ou seja, do IPCA. Então, para ficar fácil, quando o IPCA sobe, a taxa de juros, a taxa Selic, tende a subir também, para que menos pessoas consumam, né? Para que elas tenham menos dinheiro para gastar, e isso vai fazer com que a inflação, de forma geral, caia. E quando o IPCA está baixo, o governo pode estimular um pouco mais a economia, fazendo que as pessoas gastem mais, diminuindo a taxa Selic, ou taxa básica de juros. Isso, claro, vai fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro ou até invistam mais dinheiro também. Agora, saindo um pouco das taxas de inflação e de juros, vamos entrar na parte de investimento propriamente dito. E aqui a gente vai falar sobre CDB, LCI, LCA e LC. E diferentemente das anteriores, agora quem empresta o dinheiro somos nós, a pessoa física. Como, por exemplo, no CDB, que é o certificado de depósito bancário, nós, pessoas físicas, emprestamos dinheiro para os bancos, sim, para os bancos, quando, por exemplo, o banco está precisando de dinheiro para aumentar sua capacidade de crédito ou para investir, enfim, ele vai lá e emite mais CDBs e as pessoas físicas conseguem adquirir esse investimento e as taxas que ele paga. Aqui você vai ver que normalmente um banco maior emite um CDB que paga menos, né? Tem uma taxa de juros menor do que um banco menor, que aí sim tem um risco maior, portanto uma taxa maior. Então você precisa avaliar o risco-retorno desse investimento. Tome cuidado para não se atrair muito por taxas muito elevadas em CDBs, mas que nunca vão ser pagas porque é um banco pequeno que pode passar por dificuldades. Já no LCI, que é letra de crédito imobiliário, o banco empresta o dinheiro para o setor imobiliário. Você emprestou seu dinheiro para o banco e o banco vai emprestar para o setor imobiliário. E isso é para que as grandes construtoras e investidores desse mercado imobiliário possam investir no desenvolvimento estrutural do país. E diferente do CDB, no LCI, você não precisa pagar imposto de renda. Pois é, ele é isento de imposto de renda. Então é natural que as taxas de retorno dele sejam menores do que as taxas de retorno do CDB. Mas quando você calcula o imposto de renda sobre o CDB, na hora que você for vender, você vai ver que as taxas são equivalentes. E se você quiser um vídeo que eu fale exatamente sobre os impostos dos investimentos de renda fixa, comenta aqui embaixo. O próximo é o LCA, que também é uma letra de crédito, só que agora para o setor do agronegócio, para o setor agrícola. Então, o banco pega esse dinheiro que você emprestou para ele e vai investir no setor agrícola, vai emprestar para o setor agrícola, para, claro, tentar desenvolver o agronegócio do Brasil, que é o setor que mais movimenta o país. E nesse caso, o LCA também é isento de imposto de renda, que ao olhar da maioria dos investidores, torna esse investimento muito interessante. E por fim, a gente tem a LC, que é letra de câmbio, tá? Não é letra de crédito, é letra de câmbio. E mesmo tendo câmbio no nome, não tem nada a ver com dólar ou euro ou alguma outra coisa, tá? Ele funciona da mesma forma como um CDB, é a mesma coisa com um CDB, só que ao invés de você emprestar dinheiro para um banco, você está emprestando dinheiro para uma outra instituição financeira chamada de financeiras. E isso por si só gera um risco maior no seu investimento, então fique atento. Mas antes de eu te falar o que é o FGC, deixa eu te contar uma coisinha. Existe uma plataforma chamada Inside, que será o seu melhor amigo na hora de você investir. Isso porque lá dentro tem tudo o que você precisa para investir bem, de maneira bem simples para que você possa entender. Então aproveita, clica no primeiro link aqui da descrição que você pode testar a plataforma por 7 dias gratuitamente. E agora você provavelmente já ouviu falar que um investimento em renda fixa é garantido pelo FGC, tem uma garantia aí pelo FGC. Mas primeiro de tudo, quem que é FGC? E quem que é ele para poder garantir os meus investimentos? Calma que é bem tranquilo de entender. Ele nada mais é do que o Fundo Garantidor de
crédito, por isso FGC. Ou seja, se um banco que você tem investimentos quebrar, você tem acesso a esse fundo que foi criado por todos os bancos, né, por outros bancos aí, para garantir uma parcela de investimentos das pessoas que possivelmente serão lesadas, né, sairão no prejuízo quando acontecer de um banco menor quebrar. Então, se o investimento que você fez é garantido pelo FGC e esse banco que emitiu o investimento quebrar, você tem direito a até 250 mil reais desse fundo. Então, se você investiu, por exemplo, 300 mil reais, sinto muito, você perdeu 50 mil reais. É por isso que a gente analisa o risco-retorno de cada investimento e tem sempre uma carteira diversificada. E esses 250 mil reais são garantidos por CPF, ou seja, para cada pessoa, em cada banco, mas tem um limite aí de 1 milhão a cada 4 anos. Então, se você tem investimentos de 250 mil reais em 4 bancos e cada um deles quebrar de uma vez, você vai ter que torcer para que nenhum outro quebre, porque a partir desse momento não é mais garantido nenhum centavo a mais. É claro que é muito difícil um banco quebrar, tá, pessoal? Mas também era muito difícil um vírus chegar e causar uma pandemia em 2020, aí instaurar uma crise mundial, acabar com um monte de país, né? Então tome muito cuidado quando você for atraído por taxas muito elevadas aí de bancos menores ou de financeiras, que nem sempre o seu melhor investimento terá sempre o melhor retorno esperado. Então agora você já sabe o que significa CDI, Selic, IPCA, CDB, LCI, LCA, LC e FGC. Ou seja, todos os termos que assombram o investidor comum. E sabendo disso, eu tenho certeza que você vai se sentir mais seguro, sim, na hora de você investir. E com certeza você vai realizar melhores investimentos, muito melhores investimentos. Então comenta aqui embaixo qualquer ideia que você tenha sobre investimentos, que eu vou sim fazer um vídeo sanando totalmente a sua dúvida. Ao longo da semana vão sair outros vídeos que com certeza vão te auxiliar a investir melhor, porque o mais importante é você realizar investimentos com convicção para poder ter sim um retorno maior. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui. Lembre-se de se inscrever no botão aqui embaixo e até o próximo vídeo.